Olá! A partir de agora você confere a semana. São as principais notícias apresentadas nos últimos dias aqui pela UPF TV. Uma nova análise para resíduos de antibióticos no leite feita pelo SARL da UPF. O serviço é oferecido aos produtores. A Escola de Hackers, mais de 90 alunos do Ensino Fundamental de Passo Fundo já aprenderam a linguagem da programação. A tecnologia para ajudar na superação do medo de fazer vacinas é um óculos de realidade virtual que já está sendo usado em Passo Fundo. Na semana de comemoração do Dia dos Namorados, vamos falar sobre casais que trabalham juntos. Será que é um bom negócio para a relação? E ainda o atleta que vai representar Passo Fundo nas Paralimpíadas Universitárias. $110.000 análises de leite feitas por mês. Um cadastro com mais de 35.000 produtores. Você pode achar que estamos falando de alguma empresa de capital estrangeiro, mas não. Esse volume de trabalho é realizado pelo SARL, aqui da UPF. É o Laboratório de Serviço de Análise de Rebanhos Leiteiros. Neste laboratório da UPF são feitas por mês 110.000 amostras de leite. São de rebanhos de todo o Rio Grande do Sul. Para se ter uma ideia, a carteira de clientes do SARL passa dos 35.000. Basicamente são cooperativas e indústrias lácteas, mas tem também produtores individuais. Aqui são feitas as análises de composição química, de contagem de células somáticas e de contagem bacteriana total. E a partir de agora, passa a valer também novas instruções normativas que estabelecem novas regras para a qualidade do leite. É uma nova obrigação das indústrias que coletam leite de enviar uma amostra mensal de cada um desses produtores para um laboratório credenciado à Rede Brasileira de Qualidade do Leite, no caso é o nosso, do qual nós somos credenciados, para uma análise de presença de resíduos de antibiótico, positivo ou negativo. Os resíduos de antibiótico é uma preocupação mundial, porque tem ocasionado problemas, principalmente com resistência a esses medicamentos quando nós humanos precisamos, e em alguns casos até o desencadeamento de alguns processos alérgicos em pessoas que são mais sensíveis a esses antibióticos. E precisamos ficar atentos à saúde, à segurança alimentar do leite que é por nós produzidos, para que a nossa população tenha acesso a um produto de melhor qualidade e, por que não, também visualizando já um mercado externo. É um produto que possa ser exportado e, consequentemente, não sofra restrições de acesso aos países que têm esse controle. No Laboratório de Serviço de Análise de Rebanhos Leiteiros da UPF trabalham 15 pessoas. A equipe conta com estudantes de iniciação científica, de mestrado, além de técnicos e professores. O leite que vem para cá é de praticamente todas as regiões do estado, com destaque para as regiões Norte e Noroeste. Este laboratório foi o primeiro do Brasil a receber certificação do Inmetro. O SARL é um laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura e ele faz parte da Rede Brasileira de Qualidades do Leite. E, inclusive, é pertinente citar que nós fomos o primeiro laboratório credenciado no Brasil. Nós passamos agora, nesta última semana, por um processo de recredenciamento junto ao Inmetro, no qual nós fomos muito bem avaliados, inclusive elogiados pelos avaliadores. Então, de tempos em tempos, nós recebemos amostras em que os resultados são conhecidos pelo Ministério. E o laboratório, ao analisar essas amostras, obviamente que ele tem que ter um resultado igual ao que se encontra nas amostras. E nós tivemos um desempenho muito bom, inclusive um dos melhores desempenhos comparado com os outros laboratórios do país. O secretário estadual de Educação, Faisal Caran, esteve na UPF nesta semana. Ele discutiu com a reitoria possíveis parcerias para a qualificação de professores em robótica e astronomia nas escolas públicas. O interesse de uma parceria entre UPF e Governo do Estado surgiu em uma audiência em Porto Alegre no final do mês passado.
Na ocasião, a universidade apresentou possibilidades de projetos para a qualificação de professores nas escolas públicas. Nós viemos aqui para conhecer os projetos, nós temos um interesse muito grande no novo projeto a ser lançado no final de junho para toda a sociedade, né, que é o Jovem no Futuro, né, que são projetos buscando o empreendedorismo, a tecnologia e a inovação. E a universidade aqui é uma referência em alguns segmentos, em algumas áreas. É isso que a gente veio conhecer para podermos ter um aporte, uma ajuda e o conhecimento que a universidade detém através dos seus professores e de todo o saber que a universidade traz consigo. Através do programa de pós-graduação em ensino de matemática, foram apresentadas iniciativas referentes ao aprendizado de robótica e astronomia. A Universidade de Passo Fundo tem um trabalho muito importante que ele faz com a comunidade há muito tempo, através dos nossos cursos de graduação, pós-graduação, através da extensão e de pesquisa. E a gente vem oferecendo esses trabalhos ao governo do estado. Há uns 15 dias atrás, os nossos professores estiveram numa audiência com o secretário da Educação, apresentaram as propostas de projetos que vão desde robótica até formação de professores. E o secretário achou isso importante e resolveu conhecer a nossa instituição de perto e conhecer também os nossos projetos. E é por essa razão que ele está aqui e vai passar o dia aqui na UPF, convivendo conosco e compreendendo um pouco melhor de como funciona a UPF. A parceria ainda está sendo estudada pelas instituições. Durante a tarde, uma comitiva conhecerá os prédios do Instituto de Ciências Exatas e Geografia, o UPF Parque e demais projetos envolvidos. Um dos primeiros ginásios de Passo Fundo está sendo demolido. É o MAG de César, o que foi cenário não apenas de eventos esportivos, mas culturais e sociais também. Pelas fotos é possível perceber que boa parte da cobertura já desabou. O local foi interditado em 2010 pelo Corpo de Bombeiros e passou a ser utilizado como depósito pela Prefeitura. Agora está vazio e começou a ser demolido. As portas foram lacradas para que ninguém tenha acesso à parte de dentro, já que o telhado é a estrutura que mais oferece risco de desabamento. A parte elétrica também está bastante comprometida. A empresa que foi contratada para fazer a demolição tem o prazo de 60 dias para terminar o serviço. A demolição do ginásio vai custar R$ 97 mil. Segundo o secretário adjunto de Planejamento, a estimativa prévia de custo para a restauração era de pelo menos 500 mil. Em estudos de viabilidade para restaurar, comparado com a questão da demolição, inviabilizava, né, a restauração pela metodologia, por ser já uma obra antiga, né, e então se optou em questão financeira mesmo, de viabilidade. A Prefeitura ainda não definiu a utilização do terreno após a demolição. A princípio, vamos só utilizar, até dar essa definição, como um estacionamento, um anexo aqui, né, à Prefeitura, mas vamos fazer estudos futuros, porque, na verdade, a demolição é por questão de segurança. O escritor Marco Damian pesquisou sobre o esporte de Passo Fundo e recorda que o ginásio reunia não apenas eventos esportivos, mas também sociais. Ele teve sua importância no contexto esportivo e cultural em Passo Fundo. Nos anos 70, principalmente, quando o pavilhão que foi construído para abrigar a EFRICA, né, foi transformado em ginásio de esportes. Foram construídas arquibancadas de madeira, né? E ali começou a se praticar o esporte de Passo Fundo. E foi muito importante. Ali se jogava o campeonato bancário de futebol de salão. Ali abrigou também um campeonato municipal de basquete. Foi o primeiro campeonato municipal de basquete. Passada a safra de verão, os produtores rurais começaram a se preparar para as culturas de inverno. Aqui em Passo Fundo, por exemplo, a projeção é que sejam plantadas pouco mais de 49 mil hectares de trigo. O dado é do último levantamento da Emater, que tem um trabalho voltado ao desenvolvimento da agricultura familiar e do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural. Mais de 250 mil famílias, espalhadas em 480 municípios, são atendidas no Rio Grande do Sul. O trabalho da Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural, é voltado principalmente para a gestão das propriedades rurais, emprego, distribuição de renda e combate ao êxodo rural.
Grande parte do orçamento da Emater vem do governo do estado, outra parte dos municípios e também um percentual um pouco menor dos governos federais e algumas entidades privadas e também públicas. Trabalhamos a sucessão no meio rural, trabalhamos o processo de gestão, as tecnologias de aplicação de defensivos, levando toda essa política governamental e das entidades até a propriedade. Para desenvolver essas atividades, são mais de 2.000 funcionários. Com a mudança de gestão em abril deste ano, foi preciso pensar em ajustes. Por exemplo, nós temos um convênio com o governo do estado. Esse convênio com o governo do estado, ele vence agora no dia 31 de dezembro. Ele vem lá de 2016 e agora precisa ser renovado. Então é um novo debate lá com o governo, até que ponto nós podemos fazer um convênio com o governo do estado, em que parâmetros será feito esse convênio. Uma outra situação é a personalidade jurídica da Emater. Nós somos uma entidade privada de interesse público, a única Emater do país que é privada, é uma associação privada. Então isso também está sendo tratado, discutido, se vamos manter desta forma a personalidade jurídica ou se vamos avançar para um outro modelo, desde que não se perca o foco principal, que é o bom atendimento da comunidade rural gaúcha. Esse é o foco principal. A mudança de gestão também significa novos desafios para seguir oferecendo um trabalho que atenda às necessidades do produtor rural. Um dos desafios é que novos colegas possam vir e agregar essa cultura que a Emater tem e manter essa cultura, melhorar a cada dia. Esse é um grande desafio que nós temos. E também comprovar e realmente ratificar a posição junto aos governos da grande importância da assistência técnica e da extensão rural para as famílias e não só para as famílias, para as entidades que fazem pesquisa, por exemplo, para que aquele recurso, que o cidadão paga de impostos, ele tenha um retorno e seja bem administrado e bem aplicado em retorno à sociedade gaúcha. Esse é um dos desafios importantes. E a seguir, a Escola de Hackers, mais de 900 alunos do ensino fundamental de Passo Fundo já aprenderam a linguagem de programação. E ainda a tecnologia para ajudar na superação do medo de fazer vacinas. É um óculos de realidade virtual usado em Passo Fundo. A gente já volta. O último final de semana foi de vestibular de inverno aqui na UPF. Nesse ano, a campanha destacou as vidas que a universidade já transformou. E agora a gente fala das vidas que a UPF ainda pode e vai transformar. Veja na reportagem. Esse caminho já foi traçado tantas vezes por tantos vestibulandos que até fica difícil contar. De cima, todos parecem iguais, mas é lá de baixo, com cada um deles, que dá para ver o tamanho dos seus sonhos. Em 51 anos, a UPF já formou mais de 72 mil profissionais. E essa história, claro, não termina por aqui. Nesse vestibular de inverno, a universidade recebeu candidatos de 8 estados, concorrendo para 23 cursos do ensino superior. A Manuela é um deles. Ela veio com os pais de Caxias do Sul para buscar uma vaga em medicina veterinária. O curso é um dos mais concorridos dessa edição, com 3,29 candidatos por vaga. Só fica atrás da odontologia, com 13,78, e da medicina, com 63,58 candidatos. Sonhadora, ela já não come carne há algum tempo e luta pelo respeito aos animais. E o vestibular é sua porta de entrada para isso. Uma possibilidade de conseguir um futuro melhor. Tipo, é o único jeito de eu atingir o meu sonho. Não tem como eu simplesmente ir lá fazer qualquer coisa no animal. Talvez eu vou acabar machucando mais ele se eu não tiver um preparo. Sonho apoiado e compartilhado pelos seus pais, Janete e Eliseu. Nós sempre apoiando e dando a maior força, né? Porque é o futuro dela, ela que escolheu desde pequenininha. Bom, a gente veio lá de Caxias de carro,
trazer ela, a gente foi a São Paulo, onde tiver aqui a gente vai para dar o apoio para ela. E quando os filhos entram na prova, eles ficam assim, apreensivos, esperando o próximo passo. Uma mistura de ansiedade e expectativa. O Alexandre entende isso, mas na universidade ele quer o primeiro passo para sua independência. Ele sonha em ser médico e trabalhar com o voluntariado. Sair um pouco da questão da minha casa, do apoio dos meus pais, assim, criar traçar o meu caminho. Mas antes disso, muito trabalho. Ao todo, 460 funcionários trabalham antes, durante e depois do vestibular. É um trabalho que eu costumo dizer que é muito minucioso, mas que tem um grande impacto. Por quê? Porque o nosso vestibulando, quando ele vem para a Universidade de Passo Fundo, ele precisa se sentir acolhido. Ele vem para aqui para ficar pelo menos das 5 horas com a gente e então precisa ser um tempo que ele se sinta especial. Esse é o nosso objetivo, de trazer o carinho, o apoio, essa recepção que a Universidade de Passo Fundo proporciona. É um trabalho que começa agora, mas impacta a vida de muitas pessoas lá na frente. E tudo porque a universidade abre portas para o mundo. E a transformação não acontece só com quem é formado, mas também com todas as pessoas que estão em volta dele. A universidade ela propicia uma teia enorme de trocas que vão constituindo a formação do sujeito e também, ao mesmo tempo, o sujeito, as pessoas. E isso faz um movimento coletivo, porque na medida em que eu me formo com uma qualidade nesse percurso, eu vou reproduzir isso em outros espaços. Eu acredito sempre que a melhor formação é o grande resultado que a gente pode oferecer aqui dentro e é aquilo que vai, de fato, fazer diferença no mundo lá fora, que é essa possibilidade de nós termos um mundo melhor. Vidas que se transformam e que transformam também toda a comunidade. Se você não programar, você será programado. Essa frase resume um projeto de inclusão digital chamado de Escola de Hackers, que já ensinou a linguagem da programação a mais de 900 alunos do ensino fundamental aqui em Passo Fundo. Cria mais uma variável. O aluno está dando os primeiros passos na programação de computadores. Ele e toda essa turma da Escola Municipal Coronel Lolico começaram o programa de inclusão digital há um mês. Desenvolve toda a capacidade lógica deles, eles melhoram matérias de matemática, física, toda essa parte que envolve pensar. Fez tanta diferença na vida de Carlos que ele já pensa em um futuro profissional nessa área. A partir que eu entrei para o curso, eu já pensei em, quando eu sair da escola, fazer alguma coisa maior, né? Para futuramente para um emprego. Nessa área de programação. Isso. O programa começou em 2014, em parceria com o curso de Ciências da Computação da UPF. Até agora, 900 alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental de 8 escolas da rede municipal tiveram contato com a linguagem da programação. Nós temos em Passo Fundo 3 grandes premissas das políticas públicas. Uma é dar acesso às crianças, ter acesso às escolas públicas. A segunda é fazer com que ele permaneça na escola pública. E a terceira é que ele tenha sucesso na escola pública. Isso é justamente para nós é uma garantia de que ele vai ter sucesso na escola. A cada ano são selecionados os 10 melhores alunos que passam para um curso avançado. Mais do que ensinar programação, a inclusão digital pretende estimular o desenvolvimento integral do aluno. Eu vou trazer uma frase do Ruskoff, que é um cara do MIT, ele fala assim: no mundo de hoje ou tu programa ou tu é programado, né? Programar desenvolve habilidades cognitivas que nos ajudam a pensar. Então o que a gente desenvolve aqui na Escola de Hackers desde 2014 é uma coisa chamada pensamento computacional, que é uma forma de raciocínio para resolver problemas que a gente tem que colocar em movimento quando a gente programa computadores, né? Quem estuda programação consegue ver o mundo com mais clareza e criar soluções mais rápidas, mais precisas e mais criativas para os problemas do mundo. É sempre muito bom falar de conquistas por meio do estudo. E a Olimpíada Brasileira de Matemática identifica talentos e promove a inclusão. Neste ano, a cerimônia premiou 53 alunos de escolas aqui da região. Veja só.
Preste atenção nestes números. 18 milhões de alunos fizeram a prova de matemática da OBMEP em todos os estados do país. 900 mil passaram para a segunda fase. 575 conquistaram a medalha de ouro e 1.800 de prata, entre os 18 milhões. É realmente uma superação. Pensa agora na alegria dos pais de ter um filho medalhista das Olimpíadas de Matemática. Foi muito emocionante, mas o resultado de todo o esforço que o Andrei teve desde a infância, desde pequeno, o resultado foi bom demais para nós, para nossa família. Muito orgulho, demais. Foi muito gratificante em ter esse resultado das provas deles. Quando o filho Andrei recebeu a medalha, Dona Maria até se levantou para filmar melhor. É a recordação para a vida, já que a Olimpíada Brasileira de Matemática pode representar o desenvolvimento não só do aluno, mas da família toda. Tira muitas crianças da sua situação difícil de vida, da sua situação muito precária, muitas vezes econômica, e alavanca e dá possibilidades de desenvolvimento humano. A cerimônia de premiação da 14ª edição da OBMEP foi realizada no Centro de Eventos da UPF. Os 53 alunos do 6º ao 9º ano e do ensino médio das escolas de Passo Fundo e região receberam medalhas de ouro, prata e bronze. Agora, eles podem participar do programa de iniciação científica do INPA, o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Em 2018, as escolas particulares também foram incluídas nas Olimpíadas. Joselito tem 18 anos, passou no vestibular de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria. Ele ganhou a medalha de ouro da OBMEP 4 vezes. Desde que eu ganhei a minha primeira medalha, em 2012, eu comecei a fazer o programa de iniciação científica, onde eu tive a oportunidade de ter ótimas aulas, bons materiais. E isso foi um estímulo, para que eu continuasse estudando e conseguisse alcançar as medalhas de ouro. A cerimônia também homenageou as escolas e professores que mais tiveram alunos premiados. Fazer vacina não é uma tarefa fácil para muita gente, principalmente para as crianças, é claro. É que o medo e a tensão muitas vezes deixam esse processo mais doloroso do que ele é. E nós vamos mostrar agora uma opção aqui em Passo Fundo, voltada para ajudar a superar o medo de vacinas. O Benjamin estava curioso, nem parecia que ia vacinar. Isso porque ele vai experimentar pela primeira vez o óculos de realidade virtual. Enquanto ele assiste um passeio na montanha-russa, a vacina é feita, sem dor e sem tempo para chorar. Já fez? Já fiz. Nossa, aí doeu bem pouco e eu nem chorei. Mesma coisa para Laura. Se antes ela fugia de medo da agulha, agora ela tem um bom motivo para vacinar. Eu achei bem legal e não doeu. Principalmente para os pequenos, a vacinação não é algo muito fácil. Foi aí que surgiu o óculos de realidade virtual, para evitar que o medo tornasse este momento mais difícil. Eu fiz uma pesquisa em adolescentes, em vários adolescentes aqui na clínica, sobre o uso do óculos e a realidade virtual, usando o óculos, uma equipe usando e outra não. E usando o óculos teve um resultado excelente, diminuiu a dor, o medo, e nem viram que estava fazendo a vacina. A gente fala da importância da vacinação, igualmente, de toda a técnica de aliviar a dor, deixar o braço solto, não ficar ansioso, e o óculos vem agregar, vem a somar esse entretenimento para ajudar a perda da dor e do medo da vacinação. Um método aprovado pelas mães e também pelas crianças. Eles tiram o foco ali da dor e ficam concentrados ali no filme e acabam que nem veem quando faz a vacina. É muito gratificante quando eles, ficam mais tranquilos, para fazer a vacina. Então, eu acho que é um mecanismo uma técnica, usada para facilitar, e para os pais ficarem mais tranquilos. Uma diversão, acaba perdendo esse medo, faz a vacina, que é de extrema importância, e depois vai se desenvolver um adulto que não vai ter medo de vacinas. Então tem uma grande chance de não ter medo de vacinas quando ficar adulto. Voluntários do projeto Saúde Jornalizada aqui da UPF levaram poesia e música aos pacientes da quimioterapia do Hospital de Clínicas. Veja só. As horas de silêncio da quimioterapia ganharam palavras contadas e cantadas.
Amanda levou palavras de amor do poeta Carlos Drummond de Andrade. Levou também palavras de conforto à paciente, mãe de 2 filhos, que trata a leucemia. Mostrar que o que fortalece eles deveria ser o amor da família, um amor que dá força para eles continuarem. Então a gente trouxe poesias que vai tirar eles desse mundo de tratamento e tentar levar eles para o mundo da literatura, um mundo que os próprios escritores criaram para fazer eles melhorar o sofrimento deles e trazer eles para luz, assim, nesse sentido, que o amor deles revigora. Os pacientes estão em tratamento contra o câncer no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Receberam a visita e o carinho do grupo de voluntários do projeto Saúde Jornalizada da UPF, que já está no 3º ano. Não são poucos os teóricos que fazem uma relação entre poesia, arte e cura. Né? Não propriamente uma cura em termos mais rigorosos, vinculados, digamos, à área da saúde, né? Mas nesse aspecto, algum tipo de elevação em termos de transcendência de um problema imediato pela qual a pessoa passa, né? Dona Noeli tem 57 anos, descobriu o câncer no esôfago há 1 mês. Ela tem receio de perder a voz, já fala com dificuldade e recebeu o grupo da Saúde Jornalizada como força de superação. Dá aquela distraída, né? Porque a gente precisa disso. Tira um pouco o foco da doença. Isso aí, tira aquele foco da doença e foi muito bom, eu gostei. Para seu Lindomar, foi um jeito de afastar os pensamentos ruins. Isso vale para tirar aquele negócio que a gente tem na cabeça, fica toda hora martelando, né? Isso ajuda muito. Faz pensar em coisas boas. Só coisas boas, né? Em vez de pensamentos ruins, que tal flores na cabeça? A história que seja linda como um dia foi a nossa. Com flores na cabeça. E a seguir, na semana de comemoração do Dia dos Namorados, vamos falar sobre casais que trabalham juntos. Será que é um bom negócio para a relação? E ainda o atleta que vai representar Passo Fundo nas Paralimpíadas Universitárias. Nós já voltamos. As fotos são materiais essenciais na preservação da história. É por isso que o Instituto Histórico mobilizou uma roda de conversa sobre o assunto. Essa atividade fez parte do primeiro encontro de pesquisadores em História de Passo Fundo. Uma cidade pode ser vista por vários ângulos, mas é na fotografia que ela se eterniza. Foi esse o assunto de uma roda de conversa no Instituto Histórico de Passo Fundo. O objetivo era falar sobre como a história da cidade é contada por meio da fotografia. O primeiro registro de um fotógrafo fixado em Passo Fundo é de 1902. São pessoas que, por mais de 110 anos, contaram a história através do seu olhar sobre o cotidiano passofundense. O olhar do fotógrafo é muito importante na constituição da cidade. Por quê? Porque ele vai atestando espaços importantes a partir do enquadramento que ele faz com a sua câmera, o seu equipamento e com o olhar dele. Então, essa constituição da cidade, dos espaços, a praça, as avenidas, eles são sim importantes para a política, para a economia, para as próprias pessoas. Mas o fotógrafo ele vai atestando isso a partir que ele vai clicando esses lugares. A roda de conversa faz parte do primeiro encontro de pesquisadores da história de Passo Fundo. Um dos debatedores é o historiador e colecionador Beraci Porto. Em mais de 70 anos de vida, ele guarda um acervo rico em imagens da evolução da cidade. Desde bem jovem ainda, eu comecei a juntar fotos assim. Então, revistas, propagandas, todas essas, tu vai acumulando as coisas, então daí tu vai aumentando o teu acervo, vai aumentando o teu conhecimento. Da cidade eu acompanhei todo o crescimento de toda a cidade, das casas,
do comércio, do cinemas. Já o Gustavo se interessa tanto pela evolução da cidade que é um dos colaboradores da página Fotos Antigas de Passo Fundo. Em uma rede social, ele divulga as memórias do município. Tem sido um trabalho muito legal de resgate da memória de Passo Fundo. Gratificante a gente saber que quantas coisas Passo Fundo guarda, né, na sua memória, que muitas vezes a gente nem tinha ideia, né? Hoje, o Instituto Histórico de Passo Fundo tem um acervo com cerca de 100 fotos raras, todas doadas por membros ou pela comunidade. É uma forma de ver em todos os detalhes um caminho de mais de 160 anos de história. E para te ajudar a aproveitar esse fim de semana, que deve ser de tempo seco e temperatura agradável, nós temos alguns convites. Dá só uma olhada. Oi, eu sou a Clyde. Vim convidá-los para a 6ª edição da Feira Vegana de Passo Fundo, que acontece nesse domingo, dia 16, a partir das 14 horas, no Espaço Andorinhas, que fica na Rua Moron, 803, no bairro Petrópolis. Lá você vai encontrar diversos produtos veganos, como comidas, bebidas, cosméticos e artesanato, além de palestras para você poder se aprofundar mais no assunto. Espero vocês lá! Olá, aqui é o Max Antunes, do Andorinhas Coletiva em Movimento. Eu vim fazer um convite para esse final de semana, nesse sábado, às 8 horas da manhã, a gente se movimentar um pouco, fazer uma oficina de contato e improvisação. É uma oficina de dança, de expressão corporal, de acesso à criatividade em relação com o outro. E às 10 horas da manhã, no Rito Espaço Coletivo, tem a oficina de teatro, que você pode vir experimentar. Precisa de mais informações? Manda uma mensagem aí no 999052888. Um beijo, Inter. Será que misturar o relacionamento com o trabalho é um bom negócio para a relação? Na semana de comemoração do Dia dos Namorados, a gente conta a história de 2 casais que encararam o desafio de empreender juntos. Na verdade, eu trabalhava numa fábrica de alimentos em Santa Catarina e a Tatiana estava concluindo o curso de engenharia de alimentos e chegou nessa mesma empresa como estagiária. Foi bacana porque quando ele cozinhou assim me chamou muito a atenção. E aí eu comecei a olhar ele com olhos assim um pouco mais mais de admiração ainda. A gente estudava na mesma escola e a gente se conheceu, bem dizendo, numa festa que teve. Foi a partir dali, daquela viagem, eu comecei a investir mais, né? Todas as histórias de amor começam de um jeito parecido. É um interesse mútuo, uma vontade de ficar junto e quando viu, 2 se transformam em 1. Mas no decorrer da vida, algumas histórias podem tomar um rumo diferente. Tanto o Domingos e a Tati, quanto a Shailene e o Peterson encararam o desafio de juntos abrir o próprio negócio. E será que dá certo? Eu encaro como um aprendizado a cada dia, né? Porque, na verdade, a gente está sempre junto, a gente tem que conviver com as manias e com as qualidades e com os defeitos da outra pessoa. A gente tem um crescimento e por mais que aconteçam as brigas, aconteçam as discussões, que é normal de todo casal, no fim de tudo isso, a gente olha para os nossos pontos e tenta sempre corrigir. Eu acho que um dos maiores desafios é você separar, né, a tua vida pessoal da tua vida profissional. E mesmo assim a gente sabe que às vezes acaba misturando tudo, mas é como o Petra sempre me diz, depois que a gente fecha a porta, acaba aqui, né? E quando a gente chega em casa tem que ser a nossa vida. No começo foi difícil, teve mais discussão, mas a gente foi aprendendo um com o erro dos outros. A gente começou a conciliar, ver que tem que separar a vida pessoal da vida profissional e agora está estabilizando. De mãos dadas há 15 anos, os 2 casais têm os mesmos objetivos em comum. Ainda que uns estejam há mais tempo no mercado e outros há menos, eles garantem que não existe segredo ou fórmula secreta para dar certo.
A gente briga, né? Porque é impossível, né? Você não discutir. Mas eu acho que você é uma pessoa que seja teu parceiro do teu lado é o mais importante, né? Que respeite, que te ajude e que pegue junto contigo, né? E não fique só esperando o outro fazer por você. Eu acho que isso é o mais importante e faz as coisas acontecerem. Os objetivos de vida nossos sempre foram bem parecidos. A nossa filha, é claro, o interesse por cozinha. É o amor em todos os lugares. Até no trabalho. Porque a gente se ama muito, né? Porque se a gente decidiu tocar todas essas coisas juntos, eu acredito que isso é amor, né? Para mim, o amor é a paciência diária, é o crescimento diário, é tu ouvir a crítica e conseguir... na hora tu até não fica muito legal, mas depois tu revê, né, os seus conceitos. Eu acho que é muito amor mesmo, né? Porque depois de 15 anos juntos, a gente ainda... tem as briguinhas que a gente tem sempre, mas não consegue ficar um longe do outro, né? Faltando pouco mais de um mês para as Paralimpíadas Universitárias, em Passo Fundo a gente já tem um atleta dedicado à competição. A UPF vai ser representada pelo judoca Sidney, que é estudante do curso de Educação Física. Uma das primeiras vezes que eu falei sobre judô, eu falei que a cada treino eu fico um pouco maior, eu cresço um pouco e isso continua acontecendo. A cada treino, a cada competição, o judoca, seja ele pessoa com deficiência ou não, ele cresce um pouquinho como pessoa. Crescimento e superação. Duas palavras que resumem os últimos 10 anos do Sidney. Por causa de um glaucoma, perdeu a visão, mas teve a sua vida transformada pelo judô. Hoje, aos 44, é um dos atletas patrocinados pela UPF. Com 5 anos de prática, a deficiência visual não impede e nem diminui o seu amor pelo esporte. No tatame, luta de igual para igual. Tudo pelo toque e pela sensibilidade denunciada nos movimentos dos oponentes. A única alteração ou a única adaptação que é preciso fazer para que um atleta ou uma pessoa com deficiência visual pratique a modalidade é que ele vai iniciar a luta com a primeira pegada feita. Esse movimento a gente chama de kumikata. Então os dois atletas, ou os dois praticantes do judô vão estar com a pegada feita, né, gola e manga, e o juiz ou o professor vai dar autorização e aí ele vai iniciar a luta ou o treino, o que é diferente quando as duas pessoas enxergam, eles iniciam longe um do outro e aí precisam buscar uma pegada para executar o golpe. Cada ação que ele toma, a gente geralmente denuncia para que lado vai se movimentar quando pensa nesse movimento. Então, o deficiente visual, por estar concentrado no movimento, ele consegue, daqui a pouco, defender ou executar um contragolpe ou sair de um golpe, porque ele teve uma leve percepção, depois de treino, bastante treino, né, de estar entendendo bem a atividade, ele consegue ter essa facilidade. Na reta final das Paralimpíadas, os treinos do judô acontecem todos os dias. Eles são revezados com a faculdade e o trabalho em 2 escolas, onde ele participa de projetos de pesquisa e da residência pedagógica. Rotina pesada, mas que compensa. Ele vai representar a UPF nas Paralimpíadas Universitárias, que acontecem de 24 a 27 de julho em São Paulo. Um grande sonho que pode melhorar a sua posição no ranking de para-atletas brasileiros. É pensando nisso que ele até criou uma vaquinha online. O objetivo é arrecadar R$ 1.200 para o transporte de ônibus e avião até São Paulo. Uma ajuda que reafirma e legitima o espaço de pessoas com deficiência física no esporte nacional. As Paralimpíadas oficiais, né? Talvez seja um sonho mais distante. O grande objetivo é se manter competindo e se desenvolvendo, né, evoluindo como pessoa e estar assumindo o meu lugar de direito enquanto pessoa, enquanto sujeito de direito, enquanto pessoa com deficiência visual, ocupando os nossos espaços na sociedade, na comunidade e também dentro da academia e dentro do mundo do judô.
E o programa de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Lembrando que todas as nossas reportagens apresentadas aqui também estão nas redes sociais da UPF TV. Até mais!